Você chegou no final da sua gestação e porque você está com 40 semanas ou porque a sua gestação complicou com diabetes, hipertensão, por algum motivo você vai ter que interromper a gestação antes do tempo, ou você tem um forninho tão gostoso que seu filho ainda não quer nascer e já passou ali de 41 semanas. Então, para todas essas ocasiões, eu vou falar hoje sobre indução de parto. A indução de parto nada mais é do que técnicas que envolvem o início da contração e a dilatação do colo. A gente tem métodos mais naturais, métodos farmacológicos, métodos mecânicos para ajudar o teu filho a nascer. Então espera um pouquinho que a gente vai falar sobre isso. Então primeiro eu queria falar com vocês sobre alguns motivos dos por quais a gente teria que interromper a gestação antes do tempo e por isso talvez a indução fosse uma boa alternativa. Gestações gemelares, porque geralmente a gente tem que acabar interrompendo a gestação antes do tempo. Diabetes gestacional, quando principalmente ela não está bem controlada, ou quando chegou com 40 semanas e o bebê ainda não nasceu. Hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento fetal, ou quando acontece alguma intercorrência em que é mais seguro o bebê nascer do que permanecer dentro da barriga. Então, toda vez que a gente for falar sobre indução de parto, na verdade sobre quando interromper a gestação, a gente vai fazer uma balança de segurança entre o que é melhor, deixar o bebê dentro da barriga ou ajudar ele a nascer e, de repente, precisar de alguma técnica mais avançada aqui fora da barriga para auxiliar ele, tanto na respiração quanto na parte de nutrientes. Então é sempre essa balança. O que é mais seguro? Manter dentro da barriga ou ajudar ele a nascer? O que eu acho legal da gente falar também é que interromper a gestação não é sinônimo de ter que fazer uma cesárea, e é por isso que esse vídeo existe, para a gente falar sobre indução de parto. Falando então sobre os métodos naturais e ainda não farmacológicos. A gente sabe que existem algumas coisas que mostram para o corpo que esse bebê precisa nascer, mas não são tão incisivas igual uma indução de parto dentro do hospital. Então, por exemplo, coisas que fazem a gente liberar a ocitocina, são coisas que nos trazem prazer. Então, não é que o seu bebê vai nascer por causa disso, mas às vezes ter relação sexual aumenta a produção de ocitocina pelo corpo e pode auxiliar um corpo que já está preparado para um parto as contrações ficarem um pouco mais intensas ou a dilatação do colo realmente acontecer. De novo, não significa que se você tem menos de que 37 semanas ter relação, o seu bebê vai nascer antes do tempo. Mas a gente sabe que o sêmen é um produto do nosso corpo que tem mais prostaglandina. E prostaglandina é justamente o produto que vai fazer o teu colo entender que precisa realmente dilatar para ter o parto. Uma outra coisa que é muito comum das pacientes perguntarem e não é com tanta evidência assim, é a paciente se manter ativa. Então, dançar ou caminhar. Ah, eu quero que meu bebê nasça, então eu vou caminhar um monte. Não é que o seu bebê vai nascer porque você caminhou, mas o fato de você se manter verticalizada e ativa ajuda realmente o trabalho de parto ser uma experiência mais agradável. Falando agora sobre métodos ainda que não são farmacológicos, mas que também auxiliam na indução, eu vou falar sobre o balão de indução. Antigamente ele era chamado de método de Krause, mas a gente acaba não utilizando mais esse nome, porque ele teve algumas alterações ali ao longo do tempo, mas eu vou falar para vocês como que a gente faz. Então, o colo do útero, eu costumo falar que é parecido com uma bisnaguinha, porque ele é comprido, ele é grosso, parece realmente uma bisnaguinha. Conforme o trabalho de parto vai avançando, ou aquela gestação vai chegando mais próximo do termo, ou o corpo vai entendendo que esse bebê precisa nascer, o colo vai ficando cada vez mais curto, cada vez mais amolecido, e aí realmente vai tendo a dilatação. Quando isso não acontece, a gente pode utilizar então do balão para dilatar o colo. É para isso que ele serve. Então, pensando lá na bisnaguinha, a gente tem o colo do útero que é longo e acima do colo a gente vai ter a cabeça do nenê. Então, o colo tá aqui, a cabeça do nenê tá aqui e ela geralmente não tá fazendo pressão ainda no colo e é por isso que o teu colo acaba não dilatando. Se não tem pressão da cabecinha do nenê no colo, o colo realmente acaba não dilatando. Para a gente mimetizar essa pressão no colo, a gente então usa o balão. Como que funciona esse procedimento? A gente pode fazer tanto no ambiente intra-hospitalar quanto no consultório. A gente vai fazer um exame especular, que é parecido com aquele exame que a gente faz para coletar o preventivo, e vai enxergar o teu colo lá no final do exame especular. Identificando o colo, a gente vai passar essa sondinha dentro do colo e ela vai ficar entre a cabeça do teu nenê e o colo. Mas calma, eu sei que parece desesperador, parece que dói bastante, mas não é por aí mesmo, tá? Algumas pacientes sentem um pouco de desconforto nesse exame, um pouco de cólica,
mas por mais que pareça que seja uma coisa agressiva, ela realmente não é. Então essa sonda vai ser introduzida ali dentro do colo e a gente vai insuflar esse balonete. Então é assim que fica quando a gente insufla o balonete. Aqui tem 5 ml. Geralmente, dependendo da grossura da sonda que a gente usa, a gente pode até colocar 100, 80 até 100 ml de soro fisiológico. Então imagina, o balão fica muito maior do que isso. Então o balão vai ficar lá na posição certa. A gente orienta a paciente a ir para a maternidade fazer uma cardiotocografia para ver se o bebê se adaptou bem ao balão. E então a gente espera, geralmente, um dia ali para o balão cair espontaneamente. Qual que é a diferença disso para o que a gente tinha antigamente, que era o método de Krause? Antes, a gente colocava peso nessa sonda. Então era feito somente no ambiente intra-hospitalar e no final dessa sonda era colocado um peso, que geralmente era soro fisiológico, para realmente fazer uma pressão maior no colo. Mas imagina, aí sim, isso gerava bastante desconforto. A gente não faz mais isso. A gente entende que só a presença do balão ali no colo já é suficiente para o colo entender que precisa dilatar e realmente ocorrer essa dilatação. Então, uma vez dado certo ali o procedimento, a gente vai esperar e o balão costuma cair entre 12 horas e 24 horas ali da inserção. É muito comum depois da gente colocar o balão, justamente porque tem alguma coisa ali fazendo pressão no teu colo, que as contrações comecem a surgir. Tem algumas pacientes que sentem mais cólica, tem pacientes que não sentem nada, e tem pacientes que começam a ter bastante contração, que a gente chama meio que de contração do balão mesmo. Que são contrações mais regulares, diferentes geralmente do que a paciente tinha apresentado antes, e contrações mais dolorosas, que é o corpo tentando expulsar aquele balão do colo. Acontece que depois disso, você vai sentir uma pressão no canal vaginal, geralmente é isso que as pacientes relatam, e o balão simplesmente cai. Caiu o balão, só tem um significado, que o teu colo dilatou e você está pronto agora para a segunda fase da indução. Agora então falando sobre os métodos farmacológicos de indução. A gente vai ter 2 métodos principais, que é o misoprostol e a ocitocina. Enquanto o misoprostol serve para deixar o teu colo mais amolecido e realmente trabalhar no colo mesmo, fazendo a dilatação do colo, a ocitocina vai servir mais para contrair o teu útero. Como que a gente vai decidir se você precisa do misoprostol ou da ocitocina? Significa que toda vez que eu tiver que induzir, eu vou ter que ficar com aquele soro na veia ruim, me impedindo de movimentar? Não, não é assim que funciona. A gente vai fazer uma avaliação global do que está acontecendo naquele momento. Então a gente avalia o colo, a dilatação, o quanto que ele está amolecido, quanto que aquele colo que era lá para trás agora já está mais para frente e a altura do teu nenê. O bebê ele precisa estar insinuado mais na pelve, ou seja, ele tem que ter descido um pouco mais para mostrar pra gente que está mais favorável para o parto. E é assim, com todos esses fatores que eu falei do colo e da altura do nenê, que a gente decide então se a gente vai para o misoprostol ou para a ocitocina. Se a gente está pensando mais em trabalhar o teu colo, em descer o nenê, a gente pensa mais no misoprostol. Agora, se o teu colo já está dilatado, já está amolecido, não tem por que a gente estar te dando mais esse medicamento. O seu corpo já está preparado. Aí sim a gente parte para a ocitocina. Tem algumas mulheres que, durante todo esse processo, descolamento de membrana, passagem do balão, elas naturalmente já entram em trabalho de parto. Então não significa que, uma vez indicada a indução do parto, você precise passar por todos esses processos. São vários processos que a gente vai fazendo para ver se seu corpo entende que o bebê precisa nascer, mas não necessariamente você vai precisar passar por todos eles. Então, se seu colo já está dilatado, já está ótimo, a gente pode partir então para a ocitocina. A ocitocina realmente é um hormônio parecido com o que a gente produz, é o mesmo hormônio, só que de uma maneira sintética. A gente vai fazer um acesso na tua veia e vai começar então a ocitocina. Eu percebo que muitas pacientes têm medo dessa fase e falam assim, não, eu não quero ocitocina de jeito nenhum. Mas não é muito bem por aí. A gente tem métodos para aliviar a tua dor, que não são farmacológicos, não são analgesia de parto, por exemplo, e que auxiliam aí você começar a entrar em trabalho de parto de uma maneira mais natural e mais segura para o seu nenê. Uma dessas maneiras é a gente começar a ocitocina em doses mais baixas e ir aumentando progressivamente para o teu corpo ir entendendo que você está em trabalho de parto e realmente deixar esse processo um pouco mais natural, que seria o que aconteceria na sua casa, por exemplo. Ninguém acorda e fala, meu Deus, meu bebê vai nascer e nasce. Já tá cheio de contração e o bebê nasce. Não, geralmente as contrações começam um pouco, param, vão mais um pouco, para. Geralmente é assim, e é isso que a gente quer
na indução do parto também. Então, agora que eu falei sobre esse monte de coisa, o que é legal de você saber? Essa decisão é sempre individualizada, a gente sempre vai ver a tua gestação como um todo e como que tá aquele perfil seu do colo e do teu neném e todas essas coisas no momento da avaliação, para a gente decidir realmente de forma segura e mais eficaz o que a gente tem que fazer naquele momento. Agora que você já sabe o que é indução de parto, fica mais fácil de você falar com o seu obstetra e ver quais são as suas opções.